Olá pessoal, voltamos agora com a parte 2 do nosso vídeo de integração de várias variáveis e o foco agora dessa parte vai ser estudar integração múltipla, tá? O que significa isso? Dado uma função f de x de duas variáveis, nós chamamos de integral dupla de f aquela que integra todas as variáveis que a função f possui, tá? Uma de cada vez, porque não dá para integrar de uma tacada só. Tá? A integral é dupla, porque eu vou fazer duas integrais em sequência. Tá? É por isso que a gente vai representar a integral dupla por duas integrais. Tá? Lembrando que, como eu tenho variável x e y, eu vou poder escolher a ordem que essa integral vai ser feita. Então eu posso fazer uma integral com relação a x primeiro, depois y, ou com relação a y primeiro e depois x. Então eu tenho essas possibilidades. Tá? Então, integral dupla é quando você integra com relação a x, por exemplo, e pega o resultado e integra com relação a y logo em seguida. Ou o contrário. O importante é que, como são duas variáveis, eu tenho que ter duas integrais. Uma para cada uma das variáveis, que eu vou fazer separadamente e seguindo a ordem. Tá? A ordem dessa integração, ela sempre segue, né, o sentido sequencial. Então, primeiro eu vou integrar x, depois eu vou integrar y. Aqui, primeiro eu vou integrar y, depois eu vou integrar x. E é assim que funciona, tá certo? Esse conceito de integral múltipla pode ser generalizado para mais variáveis. Então, se eu tenho uma função de três variáveis, eu vou ter que fazer uma integral tripla, que é com relação a x, y, z. Lembrando que aqui eu poderia ter outras sequências, y, x, z, x, y. Então eu vou ter um número maior de possibilidades aqui, tá? Ou se fossem quatro variáveis, eu teria uma integral quádrupla, que é a integral de todas as variáveis. Se fossem cinco, eu teria uma quíntupla. E assim sucessivamente, tá? Então, o que acontece? Integral múltipla é quando eu pego uma função de n variáveis e eu calculo n integrais, uma para cada variável, independente da ordem. Todo mundo tem que ser feito uma única vez. Tá? A ordem que eu vou escolher para realizar essas integrais não tem problema. Pode mudar o resultado, principalmente se a integral ela for definida, isso com certeza, tá? Agora, é, a ideia básica ela é sempre a mesma. Isso aqui não influencia tanto. É mais a ordem com que eu vou ter que realizar as integrações, tá? Mas são todas elas têm que aparecer uma vez. Repara que cada variável tem que ser integrada uma vez durante esse processo de integração múltipla. Bom, a ideia é basicamente essa aí, tá? Agora, para resolver uma integral múltipla, eu sempre vou resolver de dentro para fora. Então imagine que eu tenho aqui integral da integral da integral, então uma integral tripla, de uma função de f, x, y, z com relação a dx, dy, dz. Então eu vou começar resolvendo por aqui, ó. Eu primeiro vou pegar essa função e eu vou integrar ela com relação a x, mantendo as outras constantes. O resultado que sair daí, eu vou integrar com relação a y, mantendo as outras constantes, tá? E o resultado que sair daí, eu vou integrar com relação a z, mantendo as outras constantes. Então, na verdade, uma integral tripla são três exercícios de integral numa mesma sequência, usando o resultado da anterior para continuar com o próximo. Então, acaba criando uma cadeia de integrações, tá bom? Outro ponto importante é que toda vez que eu faço uma integral indefinida, né, que não tem limites aqui de integração, o que acontece? Eu tenho que introduzir uma constante, que a gente chama de c, tá? O problema é que se eu tenho uma integral de n variáveis, uma integral múltipla, eu vou ter que fazer n integrais. Cada uma delas vai introduzir uma constante de integração. Então, para não ficar muito complicado, para não ter que chamar de letras diferentes, C, D, F, M, N, eu não sei quantas tem, a gente acaba, essas constantes são todas independentes entre si, elas são diferentes, né? Não obrigatoriamente têm o mesmo valor. Então a gente vai chamar de C1, C2, C3, C4, quantas forem necessárias. Então uma integral tripla vai colocar C1, C2, C3. A primeira integral coloca uma constante C1, a segunda uma constante C2 e a terceira uma constante C3. Outro ponto importante é que a primeira integral vai colocar essa C1.
Quando eu fizer a segunda integral, a C1 ela também participa da integração. Então ela é considerada um termo da função a partir de agora. Então eu tenho que tomar um certo cuidado, porque elas são integradas em sequência, uma por dentro da outra, tá? Isso vai mudar bastante o resultado aí do nosso exercício, tá? Então vamos ver como é que fica aqui. Como que eu resolvo uma integral múltipla dessa função que está aqui? Então a primeira coisa que eu vou fazer é identificar qual é a primeira, qual é a de dentro. Então eu vou resolver a integral primeiro com relação a x, tá certo? X vai ser a da vez. Então vamos lá. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. O 3 vai cortar com 12, vai sobrar 4. E eu vou repetir o y ao cubo. Mais integral de x é x ao quadrado sobre 2. 20 sobre 2 vai dar 10. E eu vou repetir o y à quarta. Menos 3x. Tá? O 3x vai ficar ao quadrado sobre 2, não vai ter como cortar. Então isso aqui vai dar 3x ao quadrado sobre 2 mesmo, vai ficar fração. E aqui, 9y ao quadrado não tem x. Então eu coloco um x. Então vai dar 9x y ao quadrado. Como a integral acabou, eu tenho que botar uma constante de integração. Tá? Eu vou colocar aqui mais C1 em vez de C, porque eu vou repetir esse processo. Então, tá? Não vai... Eu vou ter novas constantes para serem adicionadas aí a esse exercício. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir. Eu ainda tenho uma integral para fazer do lado de fora, que é com relação a y, tá certo? Então, eu vou fazer essa segunda integral agora. Eu vou continuar o meu exercício. O meu exercício agora, ele tem que ser resolvido com relação a y, tá certo? Então, vamos lá. Aqui vai dar o quê? Aqui eu vou ter y à quarta sobre 4, que vai acabar cortando. Então, vai sobrar para mim x ao cubo, y à quarta. O 4 vai embora porque vai cortar com o 4 que vai aparecer aqui. Tá? O que mais? Mesmo aqui também, o y vai ficar à quinta sobre 5. Então o 10 vai dividir por 5, vai dar 2. O x ao quadrado eu vou repetir. E o y vai ficar à quinta. Aqui não tem y, então eu vou colocar. Vai dar menos 3x ao quadrado y. Todo mundo é dividido por 2. Aqui eu vou integrar o y. Vai ficar y ao cubo sobre 3. Vai dividir 9 por 3, vai dar 3. Eu vou repetir o x e o y ao cubo. E aqui que é importante, ó, C1 faz parte do primeiro resultado. Então, como é que eu integro C1 com relação a y? Como não tem y, eu vou colocar C1 vezes y. Eu tenho que multiplicar pela variável da vez, porque ele é constante. E agora, como não tem mais nada para fazer, eu vou colocar mais C2. Então, a grande diferença da integração múltipla, além da gente fazer vários exercícios num só, tá nessa parte aqui, né? Isso começa, é uma novidade pra gente, assim, né? Usar mais de uma constante de integração, ter que numerar para indicar de qual integral que ela veio da primeira, veio da segunda, tá certo? E integrar a própria constante no resultado seguinte. Então isso passa a ser importante pra gente a partir de agora, tá? Então vamos lá. Letra B, o que eu vou fazer aqui? Na letra B, subir só um pouquinho aqui, ó. Eu vou começar integrando com relação a quem aqui, ó. Como eu começo de dentro para fora, vou pegar aqui, eu vou começar fazendo essa integral aqui, que é com relação a y. Y vem primeiro, tá? Então, integral de cosseno de y é seno. Isso aqui vai dar, repete 4x, transforma aqui em seno de y. Aqui o y está embaixo, então ele sobe como sendo logaritmo neperiano. E 12y vai dar y ao quadrado sobre 2, que vai dar 6 aqui. Não tem mais o que fazer,
eu vou colocar C1. Lembrando que ainda tem uma integral para fazer, que é com relação a quem? A x, tá? Então, eu vou pegar agora e vou resolver uma integral, dessa vez com relação a x, tá? Vamos lá, integral de 4x vai dar 2x ao quadrado, repete o seno de y, mais integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Eu vou repetir o logaritmo de y. Aqui não tem x, então eu vou botar 6xy ao quadrado. C1 também não tem x, então eu vou botar C1x mais C2. Tá certo? Então é isso aí. Integração múltipla funciona basicamente dessa forma, tá? E a gente tem que dar uma treinada para fazer certinho, tá? Então eu vou começar por aqui. Vamos lá. Primeira integral que eu tenho que resolver vai ser com relação a x. Então vou marcar aqui. Primeira integral com relação a x. Como é que a gente integra a raiz, tá? O número que está aqui, o índice da raiz é 2, ela é uma raiz quadrada. O que eu faço? Eu somo o 2 na variável da vez. A variável da vez é o x, tá? O x, ele a princípio está elevado aqui a 1. Então vamos lá. A raiz continua quadrada. O 2 soma com 1, eu vou ficar com x ao cubo. O y eu vou repetir do jeito que tá. E aí eu vou pegar aqui o 2, né, que tá aqui ainda, e o 3 vou jogar pra frente, tá? Isso vai dar o quê? 2/3 da raiz quadrada de x ao cubo. O y ao cubo ele só repete, porque ele é multiplicativo. Tá? Aqui, mais integral de x vai dar o quê? X à quarta sobre 4 cosseno de y. O fato de botar a barra em tudo ou só no x que eu integrei não faz a menor diferença, é tudo a mesma coisa para matemática, tá? Porque produto de fração por número, eu multiplico os de cima, repito de baixo. Eu só estou botando em outro formato. Aqui, secante ao quadrado dá tangente, então vai dar menos 3y à quinta tangente x, mais C1, porque eu acabei de integrar com relação a x. Eu ainda tenho que fazer uma integral com relação a y, que eu vou resolver agora. Tá? Essa integral agora é de y. Então vamos lá. Como é que eu integro aqui? O 2 soma no y, a raiz continua quadrada. O x ao cubo agora vai repetir. O 2 soma no y, o y vai ficar elevado à quinta. E eu vou jogar para fora agora o 2 e o 5. Só que eu vou encontrar com o 2 e o 3. Então o 2 com o 2 em cima vai dar 4. O 5 que vai descer vai encontrar com 3, vai dar 15. Aqui, integral de cosseno é seno, isso não muda o sinal. Então vai dar x à quarta seno y sobre 4, tanto faz deixar junto ou separado. Integral de y à quinta é a sexta sobre 6. Vai acabar cortando. Vai ficar sobre 2, porque o 6 e o 3 vão simplificar e vai dar 2 embaixo, tá? Mas o C1 integrando com relação a y vai dar o quê? C1y mais C2. Tá? Então é assim que funciona. Uma rapidinha aqui para poder fechar. Eu vou começar integrando com relação a quem? A y. Então vamos lá. Agora eu não vou marcar isso tudo não. O que vai sobrar para mim? Vamos lá. Eu vou repetir a integral de fora, que eu não fiz ainda. Integral de x ao quadrado com relação a y é x ao quadrado y, que eu tenho que colocar um y. De y ao quadrado vai ser y ao cubo sobre 3. De menos 4y. 4y vai virar 2y ao quadrado, então vai dar menos 2x y quadrado, mais 12y mais C1. E eu ainda tenho uma integral com x para fazer, que eu vou resolver agora. Tá? Resolvendo a integral do x, o que vai dar aqui? Ó? Vai dar x ao cubo y sobre 3. Como aqui não tem x, eu vou colocar. Então vai dar x y ao cubo sobre 3.
menos integral de 2x é x quadrado, então isso aqui vai dar x ao quadrado, y ao quadrado, mais, não tem x, eu vou colocar 12xy, mais C1 também não tem x, eu vou colocar mais C2, tá certo? Então, é isso aí. É assim que funciona, tá, a integração múltipla. Para a gente poder treinar um pouquinho mais, eu coloquei aqui alguns exemplos em que temos mais variáveis para resolver, tá? Então, eu vou começar aqui. Vou começar resolvendo a primeira integral, que é com relação a x, tá? Como é que vai ficar aqui? Ainda tem mais duas integrais para resolver depois. Então, integral de x vai ser o quê? X ao cubo y à quarta sobre 3, que é x ao cubo sobre 3. Aqui vai dar o quê? 5x ao quadrado sobre 2, que não corta o 5 com 2. Aqui não tem x, eu vou colocar menos 9x y ao quadrado z, mais 20x, porque não tem x, mais C1. Eu ainda tenho que repetir quem? dy, dz. Agora eu vou para a próxima integral, que é com relação a y. Ainda vai ter uma integral de fora para fazer, tá? Integral com relação a y. Y vai ficar a quinta. Então isso aqui vai dar x ao cubo y a quinta. O 5 desce e vai multiplicar com 3. Vai acabar dando 15. Mais, aqui não tem y, coloca 5x ao quadrado y z ao cubo sobre 2. Aqui, y fica ao cubo, que vai dividir o 9, vai dar 3. X, y ao cubo, z. Mais, aqui não tem y, coloca 20xy. Aqui não tem y, coloca C1y. Eu ainda preciso resolver com relação a z. Então, vou fazer agora a última integral, tá? Que é com relação a z. Beleza? Aqui não tem z, eu tenho que colocar x ao cubo y à quinta z sobre 15. Aqui tem z. Vai ficar z à quarta. O 4 não cancela, então ele vai juntar aqui. Vai dar 5x ao quadrado y z à quarta. 4 multiplica com 2, vai dar quanto? 8. Aqui, o z ao quadrado não vai diminuir aqui, o 2 não corta com 3. Então vai dar x y ao cubo z ao quadrado sobre 2. Como aqui não tem z, coloca 20xyz mais, e aqui ficou faltando, mais C1y, tem que colocar um z, tá? Só que aqui eu esqueci de colocar. Tinha que ter um C2, uma segunda constante de integração, que não entrou aqui. Essa constante de integração eu vou integrar com relação a z agora, vai dar C2z mais C3, uma terceira constante, tá? Então é assim que vai funcionar. A resposta final mesmo é a última. É depois de fazer todas as integrais. Esse é o resultado da minha integral múltipla, tá certo? Para finalizar essa parte, uma integral quádrupla aí para a gente treinar rapidinho, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, eu vou resolver a primeira integral com relação a z. Então ainda terão outras 3 integrais para fazer depois dela, tá? O z que está aqui embaixo sobe, vira ln. Isso vai dar o quê? X ao quadrado lnz sobre w ao cubo. Aqui não tem z, coloca 6xyz. Aqui o z está embaixo, troca o sinal. Cai o grau e vem para frente. Tá? Então isso aqui vai dar 4z à quarta. E em cima eu vou repetir tudo porque não tem nada a ver com z. Como não tem mais nada, eu vou colocar mais C1. Ainda tem que fazer integral W, integral Y, integral X. Então, próximo passo vai ser integrar com relação a W. Então, ainda vou ter depois disso mais 2 integrais para fazer. O W aqui, ele vai mudar o sinal, tá? Vai cair para 2 e pular para frente. Vai dar 2W ao quadrado. E eu vou repetir x ao quadrado lnz. Aqui não tem W, então eu vou colocar. Vai dar 6xyzw. Aqui não tem W, eu também vou colocar. Vai dar W
cosseno x exponencial y sobre 4z². O C1, como não tem W, eu vou colocar C1W mais C2. E eu ainda tenho que fazer a integral de y e de x, tá? Então agora eu vou para a próxima integral, que vai ser com relação a y. Ainda vai ter mais uma integral para fazer do lado de fora, tá? Aqui não tem y, eu vou colocar. Vai dar menos x² y, ln de z, sobre 2w². Aqui tem y, vai ficar ao quadrado sobre 2. Então vai dividir o 6 por 2, vai dar 3x y², porque eu integrei. Aqui, integral da exponencial é ela mesma. Então vai dar w cosseno x exponencial de y. Então repete tudo, né, basicamente. Aqui, como não tem y, eu vou colocar C1wy mais C2y. Vou colocar um y em cada um. Mais C3. Lembrando que eu ainda tenho que integrar. A última integral vai ser com relação a x. Tá? Então, x vai ficar o quê? X² sobre 3. O resto repete tudo. O 3 desce, junta com 2, vai dar 6. Aqui vai dar x² sobre 2. Não vai ter jeito, não tem como cortar. X² y², zw sobre 2. Aqui, integral de cosseno é seno. Então vai dar w seno x, repete a exponencial, sobre 4z², mais, nada tem x, então eu vou colocar um x em cada um. C1 wyx, C2 yx, C3 x, mais um C4. É uma quarta constante de integração, que é a última para finalizar o exercício. Então repara que dá um bom trabalho, né? Aqui não foi muito difícil, as integrais elas foram diretas, basicamente. Porém, o volume, né, de serviço para fazer, o trabalho que dá, tem que fazer tantas integrais, acaba, né, consumindo e transformando o exercício num exercício que ele não é complicado, mas ele é trabalhoso, é atarefado, né? Ele é cansativo. Tá? Isso também conta um pouco para às vezes a gente enrolar um pouquinho durante, né, a resolução. Então, pessoal, eu vou fechar por aqui a parte 2 e já já a gente volta com mais uma parte onde eu vou falar para vocês um pouco sobre integrais múltiplas com limites de integração, tá? Que é quando a gente usa valores aqui na integral e isso vai aumentar, tá? Muito, mas muito mesmo, a complexidade, o trabalho que a integral vai nos dar, certo? Então estejam preparados aí, tá? Tomem um café, bebam um copinho de leite, tomem o danoninho de vocês, para vocês ficarem fortinhos, e a gente volta já já com a parte 3 para finalizar a aula de integração múltipla. Espero vocês lá. Até já.